Boa tarde. A gente vai estar aqui com vocês fazendo uma aula, simulando uma aula prática da análise química, né? Um primeiro passo para a gente fazer análise química, eu considero que o material já esteja seco, 0% de umidade, até para os nossos cálculos ficarem mais fáceis. Aí o próximo passo, após esse material lignocelulósico estar seco, é que eu faça, antes de tudo, a pesagem do recipiente para fazer extrativo. Eu posso utilizar esse cadinho, né, que tem uma porosidade aqui determinada, baixinha, né, uma porosidade baixa, e uma tendência bem atual agora, que até pela questão econômica e tudo mais, a gente acaba utilizando papel filtro, né, de coar café. Então, o primeiro passo é deixar isso aqui secando na estufa a 105 graus Celsius aproximadamente, até observar massa constante, tá? Isso aí chega por volta de 2, 3 horas, no máximo 4 horas aí nós já temos esse valor de massa constante. Bom, gente, uma vez realizado esse procedimento de secagem desse material, para que eu consiga executar o ensaio, o próximo passo, pessoal, é eu fazer a pesagem da tara, né? Então eu venho cá, e vocês podem observar o valor da tara, eu tenho que pesar, retirar o valor da tara aí para fazer o procedimento. Então, no caso desse cadinho, foi 30,64 gramas. A gente deveria pesar numa balança de 4 casas decimais, tá ok? Só que a gente não está com essa disponibilidade aqui agora na UEPAM. Ou então pesar o meu saquinho de papel. Aí vocês estão observando aí que deu 1,41 gramas o saquinho de papel, tá? Bom, esse é o primeiro passo. Bom, a gente também considera que o cadinho, já depois de seco, nós temos o material lignocelulósico já moído nesse moinho, que é o chamado moinho aí, moinho de faca, né? O moinho Willy. Bom, gente, então depois do feito a tara, então suponhamos que nós vamos trabalhar então com este recipiente, ao invés do saquinho de papel. Então vem cá, faço a tara, né? E vou pesar a quantidade necessária aí de material lignocelulósico. Vou tirar daqui para não fazer sujeira, já está tarada a balança mesmo. E vou colocar aqui o valor que é possível. O ideal é que você tenha aproximadamente 5 gramas de material lignocelulósico, porque esse mesmo material que nós vamos estar utilizando aqui para fazer os extrativos totais, é aquele também que nós vamos usar para fazer lignina, tá? Insolúvel. Só que a gente tem um problema, qual é? O limite do nosso recipiente, né? Então a gente sabe que não pode passar daquele volume do recipiente, pois não é possível você fazer o ensaio. Então a gente tem que deixar um pouco ali ainda em cima, né? E aí nós consideramos essa massa aí, ó, observem aí vocês, 7,48 gramas, né? Passou, então eu vou tirar um pouquinho para ficar por volta de 5, para nós não termos uns problemas aí, né? Por volta de 5, ainda tá bastante ainda. 5,58, um valor adequado, um valor bom, razoável, né? Então a gente pega ele e aí a gente vai simular aqui com vocês. A gente não vai fazer, né, a extração toda em si, né? Nós vamos apenas demonstrar como é que é feita. Nós temos aqui o que nós chamamos então de extrator, né? Então, nós temos aqui o chamado extrator. Deixa eu só posicionar a câmera aqui, pessoal, para que vocês consigam visualizar como é que é o extrator, né? A gente já mostrou a imagem para vocês, mas vendo aqui é diferente. Vejam bem, pessoal, eu vou tentando mostrar, ó. Aqui é o balão, né? Para análise química, 500 ml de solução já é suficiente, tá? Então, esse balão de 500 aqui, a gente não acaba usando isso não, acaba usando 250 ml.
desculpa, esse balão é de 250 ml, a gente acaba usando 150, 200 ml. Em análises em que você usa um extrator um pouco maior, você pode estar utilizando aí um balão também maior, tá? Ó, o balão então que nós normalmente nós utilizamos é este balão de 250. Esse aqui é o famoso extrator Sorxler, né? O extrator Sorx, pessoal, ele é composto dessas tubulações que vocês observam aí. O que acontece? O vapor, então você vai aquecer, essa chapa aquecedora vai aquecer e vai fazer com que o vapor passe pelo material, porque vocês sabem que tem porosidade aqui, ó, no meu copinho ou no meu papel, passa, arrasta por vapor os extrativos que são extratáveis nessas condições. Depois que ele faz esse arraste pelo vapor, ele bate lá em cima. E lá em cima nós temos o quê? Nós temos um conjunto de condensadores. O que vai fazer esse condensador? Vai fazer gotejar então essa solução de volta para dentro. E o meu material vai estar aqui dentro. Né? Para que esse material fique aqui dentro, numa posição adequada, a gente costuma utilizar, vocês podem olhar aqui, ó, a gente costuma colocar umas bolinhas de gude. Para que a gente faz isso? Porque se você for esperar encher todo o volume desse recipiente, demora bastante, né? E aí a gente vem com todo cuidado e insere aqui meu recipiente que estava com material líquido celulose previamente pesado e seco, tá vendo? Bom, então quando começa a gotejar o líquido aqui dentro, ele começa a lavar esse meu material que eu estou analisando. E aí, gente, quando isso aqui vai enchendo do líquido, vai enchendo, até que atingir esse nível aqui, ó, né? Quando atingir esse nível, esse nível aqui, ó, o que acontece? O líquido refluxa e tem uma pressão fortíssima na parte inferior aqui do meu Sorxler, fazendo com que haja um vácuo na sucção desse material, né? E conforme vocês já viram, estudaram lá naquela apostila e nas minhas falas também, este material, quando succionado dessa maneira, ele arrasta grande quantidade de extrativos, tá certo? Então é isso que a gente faz. Essas três situações. O líquido vai subir e arrastar pelo vapor. Depois ele vai gotejar e lavar a amostra, que é como se eu estivesse fazendo um chá, aí, vamos pensar assim, né? E por fim, ele vai subir esse líquido, né? Vai gotejando, formando aqui a parte líquida e refluxa. Quando ele refluxa, né, ele retorna aqui pelo caninho, pelas canaletas, ele succiona com uma pressão muito alta, fazendo com que saiam esses extrativos, então, ok? Então é um procedimento muito simples. Na primeira extração que nós fazemos, né, então como a gente está simulando, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente faz na primeira extração, a gente utiliza, vamos supor, se a gente vai usar 100 ml, que é o normalmente 150 ml, 75 ml é do tolueno ou toluol, tá? E 50% é do etanol, tá? 50% de etanol, 50% de tolueno. Então eu botei esses 150 ml dentro do frasquinho, tá? E aí eu venho, vocês observam que é vedado aqui, né? Então eu venho e coloco, acoplo ele ao balão e acoplo ele ao condensador. Quebrou o balão. Acoplo ele ao condensador e acoplo ele ao balão, dessa maneira, tá? Após feito isso, eu ligo então o meu extrator e todo aquele processo vai acontecendo, né? O processo então de refluxo. Quanto tempo fica? Bom, depois que dá o primeiro refluxo aqui, ou seja, aquela primeira sucção, eu mantenho ainda esse conjunto acionado, ligado, por volta aí de 4 a 6 horas. Depende da norma que a gente está trabalhando, tá? Bom, depois que eu mantive isso, depois que eu fiz isso, eu vou
tiro essa substância, esse toluol etanol, e retiro ela, né? Então eu vou vir cá, retiro o balão, com cuidado agora, né? Retiro essa substância e coloco somente etanol, 150 ml de etanol, e deixo esse conjunto aí fazendo o processo de extração por mais aproximadamente 6 horas, tá certo? Depois que eu fiz esse procedimento, nós vamos então retirar a amostra que estava aqui, porque ela já está livre desses extrativos solúveis em etanol e solúveis em toluol etanol. Eu venho, retiro então esse meu material que já foi lavado, ok? Lavado, retirado esses extrativos. Está pronto? Não. Ainda falta uma das partes mais importantes da nossa extração, que é eu fazer esta extração aqui. Pego a água fervendo, tá? Então pego a água fervendo e vou lavando esse material, né? Aqui nós temos um recipiente, né? Vazado. Aí vai lavando. E a gente observa nessa lavagem, que é como se fosse fazer um chá, que vai sair numa coloração, vamos dizer assim, avermelhada, às vezes amarronzada, dependendo do extrativo que nós tenhamos, tá certo? Bom, terminado esse processo então de fazer essa lavagem, a gente costuma fazer essa lavagem até o momento em que eu não observar mais nenhuma coloração nesse material, tá? E existe já um tempo certo de você fazer essa lavagem, mas comumente a gente faz dessa maneira, seguindo esse processo. Retirei daqui esse meu material, eu vou levar ele para onde? Eu vou levar ele para a minha estufa, tá? Levo para a estufa a 105 graus Celsius até massa constante. Isso corresponde a que mais ou menos? Isso corresponde a aproximadamente 3 a 4 horas. Terminar de fazer isso aqui, pessoal, eu retiro, levo ele para um dessecador para esfriar, né? Então eu vou colocar dentro de um dessecador, deixo ele esfriando ali para ele não ganhar umidade, e eu posso fazer a pesagem. E posteriormente o que eu faço? Eu faço novamente a pesagem. Essa é apenas uma simulação para vocês entenderem, né? Então, voltar à balança, certo? E aí eu vou pesar novamente esses extrativos. Então agora, se nós tivéssemos feito tudo certinho, desculpa, pesou a tara. Vamos parar ele aqui. Se nós tivéssemos feito tudo certinho, agora o valor do conjunto seria 35,2. Então, eu peço para vocês fazerem um cálculo aí com base naquilo que eu já mostrei para vocês aí nas imagens anteriores, tá? Então, vocês têm o peso da tara disso aqui, vocês têm a massa que eu coloquei aqui dentro e agora essa massa, esse conjunto final. Simulando, então, como que a gente faz extrativos totais. Existem outras maneiras de fazer? Existe. O mais simples, que até eu acho que está na norma que eu falei para vocês. Ao invés de nós utilizarmos aqui, ó, o toluol e o etanol, eu posso estar utilizando também a cetona, tá? Extração de cetona por 3 horas. Ele é mais simples, mais rápido, né? Faço aquela extração ali no Sorxler, né, no extrator, com essa cetona por 3 horas e depois faço a lavagem em água fria. Água quente. E aí eu tenho a contabilização dos extrativos totais. Viram como é simples, pessoal? É um procedimento demorado, mas é um procedimento muito simples, muito efetivo para vocês determinarem extrativos totais em materiais lignocelulósicos. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida aí, estamos às ordens pelo WhatsApp, pelo e-mail, para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês porventura tiverem. Um abraço a todos e até a próxima.